52 semanas buscando ao Senhor. Essas são oportunidades que Deus abre para nós. Nós estamos procurando trabalhar na quarta-feira, desde que nós começamos esse trabalho, com cultos ao Senhor. Culto de oração, culto de campanha. Mas muitas pessoas, essas pessoas que eu falei para você que não são muito frequentes, vêm à igreja apenas no domingo. Só no domingo. Mas a igreja ela não está de portas abertas só aos domingos. Nós temos trabalhos semanais também. Nossa espiritualidade é pobre e nós precisamos enriquecê-la. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos buscar riquezas no Senhor. Cristo disse à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para te enriqueceres. Nós então temos a oportunidade de buscar no Senhor o enriquecimento da nossa espiritualidade. E eu vou convidar você não para participar somente dos cultos de domingo, mas para ser um homem e uma mulher fervorosa no Senhor, participando dos trabalhos da igreja também nas quartas-feiras. Vamos fazer uma pequena mudança nas quartas-feiras, porque nós vamos trazer o estudo da Escola Bíblica Dominical dos adultos do domingo de manhã para a quarta-feira à noite. Então, na quarta-feira à noite, nós estaremos aqui meditando nas Escrituras Sagradas, fazendo o estudo bíblico direcionado principalmente para a vida de Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, muito antes de você chegar no Evangelho, outras pessoas chegaram. E algumas pessoas chegaram com tamanha sede, que Deus concedeu para essas pessoas muitas águas para elas beberem. Mas beberam tanto, que a água que beberam se tornou nelas fonte de água da vida que jorra para outras pessoas. Como o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele não simplesmente aceitou Jesus e sentou-se no banco de uma igreja e ficou esperando Cristo voltar. Ele se atirou ao trabalho. E o trabalho dele era de evangelização, de plantação de igrejas, de levantar o ministério, consagrando homens e mulheres para a obra de Deus, organizar a igreja e ainda se dedicava a escrever a doutrina do Senhor, a sua compreensão sobre Jesus Cristo. Ele trabalhou por cerca de 60 anos para Cristo e deixou para nós 13 epístolas, nas quais ele fala o que é que ele compreende sobre Jesus. E houve um outro homem, muitos anos depois do apóstolo Paulo, cerca de 20 séculos depois, quase 2000 anos, que estudou a vida do apóstolo Paulo por mais de 30 anos, que estudou a teologia de Paulo por mais de 30 anos e escreveu sobre a teologia de Paulo de acordo com a compreensão que ele tinha de Cristo e deixou um livro sobre o qual nós estaremos estudando a vida do Senhor nas quartas-feiras. Oportunidades se abrem. Oportunidade de você louvar ao Senhor com qualidade, oportunidade de você ouvir mensagens aos domingos com qualidade, de participar da vida de oração da igreja e de receber o ensinamento bíblico toda quarta-feira. Mais ainda, nós vamos praticar o amor. Eu estou falando para você, nós somos o canal de Cristo para a prática do amor. Por isso, eu e o irmão Luciano e o irmão Reginaldo e o irmão Luiz estamos em campo. Nós estamos em campo para poder dar assistência pastoral para as ovelhas da Igreja Batista Existencial. Então eu e o irmão Luciano estamos trabalhando aqui na igreja do setor 2B, o irmão Reginaldo estará trabalhando lá na igreja do Aricanduva e o irmão Luiz estará trabalhando na igreja de Cataguases, em Minas Gerais. Aqui nós vamos fazer visitas na sua casa, na casa das pessoas, para aconselhamento em casos de crise, de dificuldade e para orar pelas pessoas, buscar a presença do Senhor. E mais, nós vamos socorrer as pessoas que estão necessitadas verdadeiramente. Porque tem pessoa que cai, tem pessoa que está em situação calamitosa. E nós temos a oportunidade de praticar o amor nesse momento, visitando, aconselhando, orando e socorrendo quem tem necessidade. Será que acabou? Não, irmãos. Eu estou pensando em muito trabalho. Estou pensando em muito trabalho mesmo, não é pouco trabalho. Nós vamos fazer cultos temáticos de adoração ao Senhor. Então nós estamos programando já para que aconteçam ensaios. E nesses ensaios muita gente participe, porque nós vamos separar um dia, estamos com um calendário já preparado, um dia para as apresentações. Quem quiser cantar ao Senhor vai ter um dia em específico que vai poder se apresentar diante da igreja, diante dos anjos, diante de Deus e receber a graça do Espírito Santo para isso.
E depende da oportunidade que o Senhor nos conceder, nós pretendemos reconhecer as pessoas que têm da parte do Senhor a graça para cantar, a graça para adorar. Agora, eu quero passar para você o seguinte, o nosso conceito de culto, porque nós somos a Igreja Batista Existencial. E o nosso culto não é um culto ritualístico, não é um culto cerimonial e não pode ser um culto monótono. Então, o culto ritualístico é aquele que o importante é cumprir o rito, o ritual, o compasso. O culto cerimonial é aquele que o importante é apresentar o estereótipo, o lado de fora de todo um culto. E monótono, porque é feito por uma pessoa só. Esse não é o culto existencial. O culto existencial ele deve ser criativo. É um espaço para que o Espírito Santo e o cristão tenham oportunidade de juntos participar da nova criação, da nova criatura que é Deus no homem em Cristo Jesus. Então, o nosso culto é um culto criativo. É um culto onde você vai encontrar novidades, inovações e que não traz nada de heresia, não traz nada de perdição para você. Nosso culto precisa ser envolvente. Todas as pessoas que participam do culto têm que ter vontade de participar do culto, sem a necessidade de ficar empurrando. E você não precisa só ir com a galera, você pode particularmente se envolver também. E mais, o nosso culto precisa ser interativo, porque o pregador precisa do auditório, mas o auditório precisa do pregador. O cantor precisa do auditório e o auditório precisa do cantor também. Então precisa haver uma interatividade entre as pessoas. Temos muita dificuldade para alcançar as nossas metas, irmãos. Somos uma igreja pobre, temos muita gente indisposta em colaborar e muita gente que não acredita nas coisas que nós pregamos, nas coisas que nós vivemos, pelas quais nós existimos. Temos muita dificuldade pela frente, não é uma tarefa simples não, mas vamos alcançar. Nós vamos alcançar. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos alcançar. Nós temos metas, temos objetivos, estou utilizando uma linguagem muito mais acessível para você. Eu poderia falar uma linguagem muito mais espiritualizada, mas esse aqui não é o caso. Os nossos louvores, quando nós cantamos, nós temos uma meta, nós temos objetivos, temos uma finalidade. Nós queremos que as pessoas que estão presentes se emocionem, porque elas vão receber boas notícias da parte de Deus, do amor de Deus. Então elas vão poder liberar os seus próprios sentimentos, vão poder se liberar as suas próprias emoções diante de Deus. E quando pregarmos, nós queremos que as pessoas saiam convencidas do amor de Deus e que fiquem desanimadas de serem pecadores, não querendo continuar no pecado. Então nós temos objetivos com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente prega e com as nossas orações. A gente não quer simplesmente cumprir um rito. Não queremos apenas que tudo não passe do teto ou de uma encenação. Nós vamos impor as mãos sobre os ouvintes do Evangelho, abençoá-las com o dom de Cristo e o Espírito Santo trará da parte do Senhor a glória. Agora, para finalizar, nós vamos necessitar do apoio financeiro das pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que nós colhamos as materiais? Quer dizer, nós damos um tesouro muito maior, que é a espiritualidade, que é a graça, que é o Evangelho, que é o Senhor. E o que nós recolhemos? Nós recolhemos dízimos, ofertas, doações, mas nós não impomos nenhuma taxa sobre ninguém não, porque ninguém é obrigado a contribuir. Porque o apóstolo Paulo lhe falou: não é para vocês contribuírem com tristeza, com dor no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós vamos precisar do apoio financeiro das pessoas. Nós vamos ser os primeiros a nos tornarmos ofertantes e dizimistas todos os meses, se for possível todas as semanas, sustentando a obra do Senhor. Nós iremos trabalhar para que você, no momento que for trazer a sua oferta, compreenda a importância deste serviço. Ele é tão importante quanto os demais. Ame as pessoas e siga em frente. Em nome do Senhor. Amém?